Seguindo nos conceitos de termologia, vamos dar um exemplo da transformação adiabática de um gás. Por exemplo, ao utilizar um recipiente de desodorante, quando você aciona a válvula para a saída desse desodorante, esse desodorante sai gelado, certo? Porque dentro do recipiente do desodorante, o que acontece? O gás está o quê? Pressionado. Quando abruptamente você aciona a válvula, o que acontece? Existe abruptamente uma queda de pressão, porque a pressão externa ao recipiente está menor do que a pressão interna. Existe uma redução abrupta também da temperatura, por isso que ele sai gelado. E o volume aumenta, então a pressão abruptamente diminui, a temperatura abruptamente diminui e o volume aumenta. Isso é um exemplo do quê? Uma transformação adiabática de um gás, certo? Exatamente o que acontece aqui. Quando há o quê? Por exemplo, exatamente o que eu falei para os senhores. De A para B, o exemplo do aerosol, certo? Ou do desodorante. De A para B, o que acontece? De A para B. Olha lá. O que eu faço? Eu diminuo abruptamente a pressão, diminuo abruptamente a temperatura e aumento o volume. Está aí um exemplo de uma transformação adiabática de um gás. Certo? Agora, outro exemplo que eu posso dar para vocês também. Quando você estiver enchendo um pneu de uma bicicleta, o que acontece? Abruptamente, você está fazendo o quê? Pressionando o gás, certo? Então a pressão aumenta abruptamente e a temperatura aumenta. E o volume diminui. Então é outro exemplo de transformação o quê? Adiabática. Recaindo neste caso aqui, de B para A. Quando eu estou enchendo o pneu de uma bicicleta, o que acontece? A temperatura abruptamente aumenta e a pressão aumenta. E o volume de ar diminui. Tá certo? Então, esses dois exemplos que eu dei de transformação adiabática, não existe troca do quê? De calor do gás com o meio externo. Eu não tenho um meio externo diminuindo a temperatura ou aumentando a temperatura do gás. Eu não tenho o quê? Influência, tá certo? De calor no gás com o meio ambiente, tá? Não existe isso daí. Na próxima aula a gente vai prosseguir com os conceitos de termodinâmica. Obrigado pela atenção, até o próximo encontro.